Podcasts. Esse podcast é patrocinado por Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Toscane Med. Falou de Toscane, falou de beleza. E o Pode Mais está no ar, o podcast para maiores de 40 anos. É o seu lugar de acolhimento ao amadurecimento. Aqui você pode amadurecer feliz, sem cobranças, com perrengue, com beleza. Falando em beleza, minha entrevistada de hoje, minha nossa. Bem, olha, ela fez história nas maiores emissoras de TV, como Band, TV Manchete, CNN, SBT e na Globo. Ela comandou a bancada do Jornal Nacional. Mãe dos gêmeos mais lindos do Brasil, Clarice e Pedro. Ela é uma das maiores jornalistas também do nosso país. Eu tenho o prazer de receber aqui no Pode Mais a bela dona Carla Vilhena. Seja muito bem-vinda. Primeira coisa, eu tô custando acreditar que você é 40 a mais, primeiro. Você com essa sua beleza estonteante. E segundo, além dos gêmeos, também mãe do caçula mais lindo do Brasil, que é o Marcelo. É tenho 3. Verdade, você tem 3. Tenho 3. Eu tenho o caçula maravilhoso. Eu lembro que você falou do Marcelo na festa do Donato, que você disse, olha, o Marcelo veio para completar, veio para preencher. Trazer muita alegria, veio para trazer muita alegria. E num momento difícil. Mas ele, o Júnior Donato, inclusive, fez a festa de 18 anos do meu filho logo depois da pandemia. A gente teve ali, no caso que eu falo, né, de momentos difíceis também que a gente passou, a pandemia foi exatamente a transição do Marcelo de criança para adolescente. Então, a gente fechado dentro de casa, sem ele poder socializar com os amigos, sair, fazer nada e tal. Quando ele fez 18, a gente resolveu fazer uma festa monumental, assim, uma festa que ele, sabe, reunisse pela última vez os amigos do colégio, porque depois já ia para a faculdade e tudo. E aí foi aquela coisa memorável que ficou pra gente. Foi 17 ou 18? Agora me deu um branco. 17, né? 17. Aquele momento que a gente pede ajuda pro marido. O marido, né, que tá sentado aqui, eu já fico assim, deixa eu acessar o meu Google da memória. Google da memória foi 17. Exato. Eu acho que a sensação que a gente tem em relação aos filhos, em todas as idades, é que de alguma forma eles trazem uma energia, eles nos atualizam, né? Playlist, moda, comportamento, é uma coisa muito boa. Nossa, você disse tudo. Porque os gêmeos, eles foram mais, eu acho, suscetíveis, mais abertos a coisas que eu gostava. Já o Marcelo, ele tem 4 anos de diferença. Parece pouco, mas não é. Não, porque bastante. Nesses 4 anos surgiram, por exemplo, Spotify, várias maneiras de você ter acesso a uma cultura musical que era fechada. Porque outro dia eu estava até lendo uma análise, assim, é importante a gente pensar sobre isso. Nós ouvíamos a música que os nossos pais colocavam no rádio do carro. Sim. A gente ouvia as fitas que eles colocavam para tocar no toca-fitas do carro. Uhum. E depois de um certo tempo, os adolescentes passaram, depois da internet e tudo, e de acesso a vários gadgets, né, vários equipamentozinhos eletrônicos, eles começaram a pôr fones de ouvido e ouvir a música que eles queriam. E mais, no Spotify você ouve o que você escolhe. Então a gente não tem mais aquela oportunidade de ouvir os antigos, o gosto dos nossos pais, nossos avós, né? O rádio que toca um pouco de tudo. E quando a gente ficava esperando para tocar aquela música e tentando a gente gravava e o locutor falava em cima. Tentando escrever a letra da música, né? Assim, e a gente voltava e depois de gravar da rádio com voz do locutor e tudo, né? Daí a gente tentava e, gente, é uma facilidade. Daí hoje eles, além de ouvir só o que eles querem, eles se aprofundam. Porque quando você pergunta, né, de uma banda, eles sabem toda a história da banda, eles sabem, né, o que o cara fazia bendita internet, tem como buscar tudo. É uma maravilha, eu vou falar aqui. Não, você me lembrou de um negócio tão engraçado, Mara. Você lembra quando tinha o Chacrinha e as bandas que a gente gostava iam no Chacrinha? Nossa, gente, aquilo era um presente. No programa do Chacrinha eu ficava com o videocassete, com a fita pronta pra gravar, aí aparecia assim, tipo, sei lá, Legião Urbana, Capital Inicial. Aí eu vou gravar. Aí eu botava pra gravar, aí ele ficava assim, Terezinha! E eu, não,
agora não! Agora não, Chacrinha, né? O bacalhau. Quem quer bacalhau? Jogava bacalhau em cima da lá, música. Assim, troféu abacaxi, a gente curtindo a banda. Nossa, como eu lembro disso. Esses programas eram presentes na nossa vida, né? Porque você podia ver os jurados, sempre alguém com alguma coisa de moda muito legal. A gente podia ouvir as bandas que a gente gostava, e daí você tinha a opção de... Em outros canais também, eu adorava Globo de Ouro, por exemplo. Sim, sim. Né? Globo de Ouro, né, com aqueles sucessos, aquele palco todo iluminado, o pessoal dançando em volta. Eu sonhava que eu ia algum dia lá ver de perto os artistas. Era muito incrível. Mas a gente tinha também, assim, aquela coisa de todo mundo ir para a TV aberta, né, que era o que a gente, depois com a TV a cabo diminuiu um pouquinho, com a internet diminuiu totalmente. Uhum. Então, todo mundo que você encontrasse sabia o que tinha ido ao ar no Globo de Ouro. Sabia quem tinha sido o artista daquela semana no Chacrinha. Uhum. Porque todo mundo viu. Que todo mundo viu. Era meio unânime a coisa. Era unânime. Né? A gente não perdia a programação e a gente tinha muito assunto. Hoje a gente está vivendo essa Torre de Babel, né? Que cada um assiste o que quer, como quer, do jeito que quer, a hora que quer. E a gente fica assim... O bom dos filhos é que eles também nos atualizam de séries e filmes. Muito, né? muito. Eu tenho essa contribuição deles, sim. E principalmente do caçula. Olha, eu só estou falando do caçula, mas os outros também me Marcelo, ajudam eu tô muito. sentindo aqui uma certa, né, predileção nesse momento por algumas coisas que você faz. Gêmeos, corram atrás, pedalem, pedalem. Tadinha, minha filha mora há 6 anos já, vai fazer 6 anos que ela está na Alemanha. Então, nem a proximidade facilita. Não ajuda muito. Mas o Marcelo é aquele que me traz as novidades em música, e ele que me mostra, sabe? Fala assim, mamãe, eu conheci aqui um outro cantor que você vai gostar. Eu também tento, né, colocar os meus, e muitos ele aceita. Filhos nos rejuvenescem. Agora eu vou perguntar para você, que é detentora da beleza, que é a nossa Jolie do telejornalismo. Quem dera. E eu já vi pessoalmente. Pois é, então você... Cruzei com a Angelina já pessoalmente. Eu não sei como você não falou para ela assim, Angelina, como você se parece comigo, impressionante. Você deveria ter falado isso para ela. Gente, você perdeu essa oportunidade. A falta de ousadia ali foi total. Eu fiquei travada, fiquei muda quando eu vi a Angelina passar. Fala desses cuidados de beleza. Eu sou a pessoa que menos sou recomendável para dar dica de beleza para alguém, porque eu tenho assim muito pouco gosto por artificialismos. Então, por exemplo, minha sobrancelha, ninguém mexe. Eu já sou muito chata com as coisas. Eu não gosto que mexam, eu não gosto que mexam demais em mim. Você que tira sozinha? Eu não tiro. Nunca tira? Não tem Não, só tirei o meio. E aí, esses só tirei o meio e aí parou de crescer e pronto. Não tiro. É super natural. Eu sou meio esquisita, sou meio estranha, assim. Eu fui fazer a unha com 25 anos, pela primeira vez. Eu não fazia unha, não pintava. Não, eu demorei muito para fazer essas coisas, sabe? Agora, tem um certo momento na vida em que o que você não fazia e era bonitinho quando você era jovem começa a ficar pesando, assim, não vira quase que, né, uma obrigação. Uhum. Então, eu comecei a abrir mão desses meus naturalismos aí e comecei a fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, tem coisas que eu tenho muita dificuldade de mexer. Comprimento de cabelo, cor do cabelo. Agora eu fiz até dei um revival aqui um pouco no meu cabelo, porque eu tava... Ficou lindo. Não, super obrigada. Você é a primeira pessoa que está vendo, Mara. Você é a primeira... vendo, gente? Me tratar de forma muito especial. Foi em sua homenagem. Cuidado com Pode Mais. Então, mas o tratamento eu sempre fiz, sabe? Muita hidratação, muito cuidado e tal com o cabelo. Agora, mudar radicalmente... Eu admiro quem tem coragem. Eu sou muito conservadora comigo mesma. Eu acho que cada fio da minha sobrancelha vai me fazer falta. Gente, não tirem, pelo amor de Deus, que eu vou me arrepender depois. Com quantos anos você está? 57. Então, quando você falou assim, que você foi fazer a unha a primeira vez aos 25 anos, eu também acredito que lá atrás a gente fazia mais as coisas sozinhas em casa. Sim. Né? A tia, a mãe, alguém ensinava a empurrar a cutícula, passar um creminho hidratante. A gente comprava o tal do creme branco e botava um monte de coisa para fazer hidratação. A gente tinha menos recurso, né? E a gente tinha mais tempo para curtir e para ter esse autocuidado. Com a evolução, o trabalho e tal, eu acho que a gente se entrega mais aos profissionais. Quando você fala de eu tenho medo, Botox é uma coisa que você faz? Eu já fiz, aí parei durante muitos anos, 4, 5 anos, e agora fiz de novo.
Mas assim, eu sempre com muito critério, sabe? Pedindo, olha, pelo amor de Deus, eu preciso da minha expressão. Eu preciso, não quero ficar travada. Porque eu trabalho também Sim, com transmissão claro. de emoções. Quando a gente conta uma história, que eu acho que é o que o jornalista faz, né? E que tem que fazer bem, a gente precisa transmitir emoções. Então, eu tenho muito critério, muito cuidado de não... Óbvio que com isso eu perco muito dos benefícios que esses tratamentos podem trazer. Porque muito do que você também deixa de fazer vai te deixar com uma ruguinha, vai te deixar com uma mancha, alguma coisa assim. Mas eu tenho muita preocupação em me conectar com as pessoas, com todo tipo de pessoa, sabe? E aí eu sinto que muitas vezes você, para contar uma boa história... Você precisa sentir ela dentro, e sentir e transparecer no seu rosto. Eu me emociono. Muitas vezes eu estou falando sobre coisas, histórias que eu vivi e tudo, eu me emociono. E eu quero continuar assim, sabe? Eu quero ser assim. E você acha que, do momento que você entendeu que você estava começando a passar pelo processo do amadurecimento, isso foi uma decisão? Não, eu vou fazer o mínimo possível porque eu não quero mudar as minhas expressões e eu lido bem com isso. Você lida bem com o envelhecer? Eu acho que, sinceramente, quem disser para você que lida bem com tudo do envelhecimento, eu acho que está mascarando um pouco. Porque tem coisas ruins, sim. Tem dor no corpo, de repente você perde alongamento, você fica mais travado, você não consegue malhar e ter o resultado que você tinha com 20 anos. Não vai ter. Você não vai ter a tua pele cheia de colágeno, não vai ter. Agora, depende do peso que você dá a isso na sua vida. Então, assim, é chato sentir dor? É chato. Mas eu brinco dizendo assim, quando eu acordo sem dor, eu fico assim, ai, gente, morri? Sabe, já me apalpo Então, assim. como que eu acordo não tá sem dor doendo? hoje? Eu levantei e meu joelho respondeu assim, sabe? Estou ótima, mas morri? O que houve, sabe? Eu brinco com essas coisas. Então, depende do peso que você dá. Tem muitas coisas que eu acho que são vantagens. Por quê? Eu chego, graças a Deus, aos 57 anos hoje, com uma condição financeira que me propicia fazer tudo que eu gosto. E o que eu gosto não é muito, assim, eu não faço questão. Eu não sou aquela pessoa que sonhou em ter casa na praia, iate. Então, o que eu tenho é muito prazeroso para mim. Poder ir num restaurante comer um bom prato, viajar, curtir uma viagem, sabe? Sem ter que ficar ali contando os tostõezinhos ou ficando em pousadas super... né, abaixo do que, de repente, é a própria casa onde eu moro. Então, assim, isso para mim já é a felicidade. Chegar nesse ponto com saúde é uma grande felicidade também. Continuar fazendo as coisas que eu sempre gostei de fazer, ter essa oportunidade. E uma coisa também que eu acho, não se importar tanto com o que os outros pensam ou dizem sobre mim. Isso é uma libertação. Porque quando você é mais jovem, você dá uma importância ao que os outros falam ou pensam muito grande. E não necessariamente. Outro dia, você sabe que eu vi uma moça, eu preciso pegar até o nome dela, porque eu vi uma moça falando num podcast um negócio que eu achei tão maravilhoso, assim, ninguém tá nem aí pra você, amiga. Ninguém quer saber da sua vida. As pessoas estão vivendo a própria vida, estão no corre delas, sabe? E na hora que você pensa assim, isso é tão libertador. O que as pessoas estão falando sobre envelhecer, sobre trabalho, sobre o que for, qualquer assunto, não diz respeito a você. Então não ache que elas estão falando de você ou com você. Às vezes eu acho que a gente realmente passa uma vida dando muita importância ou para o outro ou para aquilo que é falado como se fosse muito pessoal. Sim, né? E que você absorve. Você não precisa absorver. Isso é uma escolha, né? Sim. A maturidade traz isso. E você passou bem pela menopausa? Não. 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 É horrível. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu não tive indicação de reposição. Porque as pessoas que podem fazer reposição, eu acho que deve ser bem mais leve. Então, assim, tipo, 10 anos que eu suo horrorosamente, eu morro de calor. Eu sempre fui friorenta, inclusive porque eu sou carioca, então eu vim morar em São Paulo e eu chegava toda encapotada no trabalho. As pessoas olhavam, ai, se vier o frio que você está esperando. Eu falei, meu amigo, o meu iogurte na geladeira está sentindo mais calor do que eu. O iogurte que está na minha geladeira agora... está melhor, mais confortável do que eu nesse frio. Agora São Paulo não tem mais frio.
E Nenhum eu lugar do morro de mundo, calor. tudo mudou. Eu Mudou morro de calor. demais. Então, assim, a menopausa me trouxe isso. Esse lado do calor incomoda bastante. Eu acho que o lado do... Tem um certo mau humor também. Carlos, você confirma, Carlos? Você Coitado, confirma, mamãe? Não me fale. Nossa, coitado. Às vezes eu mesma não me aguento de tão chata. Sabe o que o João fala pra mim? Ele fala assim, não tá vencendo o teu implante, né, da reposição hormonal? Ele fala assim, vamos ver a Imagina data. eu que não posso Vamos ver a colocar. data. Ele fala assim, será que não tá vencendo? Né? Ou ele ou os meninos falam, mãe, eu acho que tá vencendo o implante. Porque realmente a gente tem essa Tem. oscilação de humor. Tem. Né? É uma alteração. Ele vira pra mim e fala assim... Porque ele é virginiano, ele é chato. Aí ele vira pra mim e fala assim... Eu sou chato, mas você... Eu acho que isso é amor. Porque quando a gente pode falar para o outro aquilo que realmente está acontecendo, tem muito amor. Não Com é? certeza. Eu, E assim, não eu importa. eu sinto isso tão forte que quando você pode falar para quem você convive o que está pegando na real, Sim. tem muito amor, tem E muito não respeito. importa. Naquele momento, pode ser você tá chata, mal-humorada e tudo, mas ele tá do lado. Sabe? Eu digo assim, quem ama fica. Quem Não é ama isso. fica. É para o bom e para o ruim, para o lado, né, gostoso da vida e para o lado difícil da vida. E eu também acho que algumas chatices alicerçam grandes qualidades. Sabe? Então, às vezes, assim, pode ser que naquele momento ter escutado aquilo, enfim, você está cansada, você não quer saber, está sendo chato. Mas, presta atenção nisso, os chatos detêm grandes qualidades. São leais, são fiéis, são caprichosos, são organizados, sabem valorizar. Então, assim, quando alguém, né, o João me ensinou muito isso, faz 5 anos que a gente está junto. Quando eu o conheci, eu não era uma pessoa ligada naquilo que estava na geladeira. Comprava, estragava e ele me fez dar valor. Ou compra menos, ou você olha para ver o que está estragando para você fazer logo. Assim, tem uma organização. E no começo... Eu ia falar até isso. É o chato organizado. Quando ele falava isso no começo, eu falava assim, ai, mas que chatice, né? Não é chatice. Não né? é. É respeito. Tá muito certo. Sim. É porque na minha cabeça, eu até então viúva, tomando conta de um monte de coisa, isso meio que passava, né? E de repente você fala, não, isso não precisa passar, eu também posso me organizar aqui. Eu tenho que saber, eu tenho que saber tudo que tem dentro da minha casa, na fruteira, na geladeira, na despensa, né? Sim, e quanto custa? E eu aprendi isso com ele. Sim, então, exatamente. Eu acho que alguns chatos, assim, quando a mulher fala meu marido é chato, ou o marido fala minha mulher é chata, tem que olhar com esse amor para ver que a chatice detém grandes qualidades e faz com que o relacionamento melhore muito, porque a gente melhora como ser humano frente a um chato. Os muito permissivos, sabe? Também levam muito... aquele né, assim, nem aí pra nada, né? Nem não aí dá. pra nada também cansa. Né? Ou talvez o chato que você está falando assim, o chato organizado e o chato que respeita o dinheiro, eu digo sempre, não aguenta desaforo. Não. Sabe? E a gente não pode, por mais que tenha condição financeira, a gente não pode esquecer dessa máxima, porque quanta gente você viu que já ganhou aí na loteria e perdeu tudo. Dinheiro não aguenta desaforo. Outro dia eu fiz um vídeo que as pessoas acharam muito engraçado, que era sobre a pipoca do cinema, que eu acho caríssima, acho absurda, mas assim, a gente sabe até hoje que com a falta de frequência, muitas vezes na sala de cinema, eles faturam muito mais na Bomboniere, né, que vende ali refrigerante, pipoca, docinho e tal, do que no cinema propriamente. Mas assim, pra mim, isso acaba até afastando as pessoas, porque a pessoa sabe que vai chegar lá e que vai gastar uma fortuna. Gente, R$50 um pacote de pipoca? Tem coisas assim que eu não concebo. Né, com um pacotinho de R$7 de milho, você na sua casa você faz pipoca para um mês. Então, tem umas coisas que eu coloquei até que eu costumo levar meu próprio lanche para o cinema. As pessoas acham, nossa, mas que isso? Pelo amor de Deus. Eu falei, gente, dinheiro não aguenta desaforo. É isso aí. Sabe, tem umas coisas que onde você às pode vezes se organizar. Né? Sim, e você vira exemplo para quem muitas vezes tem muito menos do que você e tá com vergonha. Gente, a pessoa tá com vergonha de levar lanche pra praia, tá com vergonha de levar sua saladinha de fruta, sei lá, um sanduíche da sua própria casa, porque, ai não, vão me ver tirar da bolsa uma comida, que isso. Mas vai ver essas influencers todas, tudo levando marmita.
Você entra no avião com a influencer, ela puxa aquela marmita fit e come na frente de todo mundo. Não deixa de ser uma chatice cuidada, uma chatice organizada, positiva. Você também toma cuidado com o cardápio? Assim, você come coisinhas fit e tal? Eu tenho uma facilidade muito grande, Mara, porque eu gosto de coisas saudáveis. Eu não sou aquela pessoa assim que fico aguando para comer um negócio gorduroso. A única coisa realmente que é a minha exceção é doce, que eu adoro doce. Eu tenho tentado lutar contra isso há muito tempo, mas realmente o doce também vence. O doce acaba me conquistando demais. Tem um doce assim. para você aqui, tem um bolinho do bolo da madre maravilhoso para vocês levarem para casa para tomar um café depois. Nossa, adoro, adoro. E assim, o resto todo eu gosto. Então eu como muito grãos, adoro grãos. Verduras, você tem uma pele legumes. cheia de vício, assim, a gente percebe que é de dentro para fora, né? Porque tem a ver, eu acho, que com uma vida saudável e não só isso, assim, eu não fumo, eu não bebo, raramente eu bebo alguma coisa. Quando a gente for sair para tomar vinho, você vai tomar vinho. Não, você sabe o que eu tô descobrindo agora? O quê? Vou falar. Eu gosto daqueles drinks bonitões, assim, sei, sabe? tipo Aperol. Aperol. E você vai tomar um monte agora, né? Você vai ficar um mês na Itália. Nossa, vou amar, porque foi até a minha filha que me apresentou o Aperol. Ela falou, mamãe, prova esse que você vai gostar. Mas eu não gosto do gosto do álcool, eu não gosto de bebida, não sei o que. Ela falou, tudo que você gosta tá ali. Ele é docinho, ele é frisante, tem aquela bolinha do espumante, da água com gás e tal. Menina, me apaixonei pelo Aperol. O gostoso de tomar isso é no gelado. Eu já vou falar disso, é o diretor mandando coisa pra mim, deixa eu só arrematar. E skincare, você faz em casa? Faço e não faço. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Às vezes eu canso. Daí, mas você dá aquela limpadinha no rosto pra dormir, passa um hidratante, tirar a maquiagem, passar um coisa. hidratante e tudo. Mas assim, aquele monte de etapas, sabe? Agora faz isso, agora faz aquilo. Aí, às vezes, eu faço, fico toda entusiasmada. Daí principalmente quando o produtinho chega novo, né? Aí, que delícia. Uma semana depois... uma semana depois eu fico, que... Então, eu vou falar uma coisa pra você. A gente tem agora o Minuto Toscane. E você vai gostar da novidade. Eu sei que muitas vezes é difícil aceitar os sinais de envelhecimento que começam a aparecer, não é mesmo, minha querida? Ninguém gosta. A gente acabou de falar isso aqui. Mas a Toscane tem uma novidade para você em tratamento. Olha só, é o Glacier Pro Age, que com certeza será o seu melhor aliado nesse processo de amadurecimento. Ele é dividido em 2 produtos, tem um sérum e um creme. E daí, essa alta tecnologia, ela ajuda a prevenir justamente esses primeiros sinais do envelhecimento, reforçando a barreira da pele e ainda entrega um efeito clareador. Tudo isso graças às substâncias ricas em vitaminas que equilibram o pH. Eu já estou ansiosa para incluir o Glacier Pro Age na minha rotina de skincare, porque diferente da Carla, eu sou aquela que passa 1, passa 2, passa 3, faz massagem, e eu fico ali, vendo que eu estou atrasada, mas eu não deixo de fazer meu skincare. Então, eu não vou deixar passar. Falou de beleza, falou de Toscane Med. Você precisa conhecer esse produto. Mas são só 2 etapas, aí tudo bem. Daí tá fácil, né? Puxa, porque tem uns que você... primeiro agora passa aí. Agora esse é pra face direita, agora esse é pra face esquerda, agora esse é só pro nariz, um produto só... não. Não, e a gente não tá mais na fase de complicar, né? A gente quer, eu sei disso, a gente quer descomplicar para poder viver. Vamos falar um pouco de trabalho? Você tem se reinventado nos últimos tempos. E a gente passou pela pandemia, que já foi uma reinvenção para todo mundo, que a gente aprendeu a viver de novo, né? E daí você tem usado mais as redes sociais, você tem o seu blog e você também tem um treinamento, um curso para ensinar as pessoas a expressões, fala, dicção, comunicação. Eu quero saber se eu estou bem. Estou bem? Tá ótimo. Você é maravilhosa, né, Mara? Pelo amor de Deus. Não, eu preciso... Meu Deus, né? Não, olha, você nem precisa do meu aval, mas está dado. Eu nem sabia se eu tinha roupa para vir hoje aqui nessa entrevista de Pode Mais. Não só tem roupa, corpo, cabelo, rosto, olho maravilhoso, até a unha. Tô tão impressionada com a sua unha. Linda, linda, perfeita. Eu acho assim, que quando a gente vai para a rede social, a gente precisa achar um caminho. E eu até agora não tinha achado o caminho, aquele que realmente ia não só atrair os seguidores, porque isso, eu acho que eles são atraídos pela sua autenticidade. Eu
não tinha, assim, encontrado aquilo que eu digo assim, esse é prazeroso para mim. Essa identidade, né? Essa coisa de... É sobre isso que eu vou falar, é esse barco que eu vou pegar, Isso. né? E tudo que eu navegar a mais, ok. Mas assim, eu tenho uma linha aqui. Sim, né? eu gosto de falar para vocês e vocês gostam de me ouvir. É mais ou menos por aí, sabe? Então, eu fiz antes, quando eu saí da TV Globo, eu fiz um investimento bem grande em viagens. Então, como eu estava viajando bastante, eu fazia muitos vídeos de viagem. Agora, você sabe que eu sou jornalista, repórter sempre, né? Então, você faz um vídeo de viagem em que não é só assim, isso é lindo, isso é legal. Essa comida é gostosa. Não, essa cidade onde eu estou, ela vem da era dos celtas, depois vieram os vikings, os romanos, e naquele ano foi construída essa muralha. Tudo é profundo, né? Cara, tudo é profundo. Então aquilo me dava um trabalho. E eu gosto, porque eu sou louca por história. Eu adoro pesquisar, saber tudo sobre aquela cidade. Aí eu fazia um vídeo assim de 10 minutos que as pessoas simplesmente não conseguem mais focar para assistir um vídeo de 10 minutos sobre a era celta. Não dá, entendeu? Então eu gosto e eu continuo, de vez em quando eu pego meus vídeos e fico assistindo, porque eu curto a história, relembrar, olha o que eu conheci nessa cidade e tal. Aí veio a pandemia, Mara. A pandemia, como você falou, que foi esse golpe super pesado em todo mundo que estava empreendendo, que estava buscando uma saída para novos tempos, né? Essa mudança, essa virada na vida. E eu tinha, inclusive, contratos fechados já de viagem para fazer, para gravar. Uma das empresas, por exemplo, que estava patrocinando esse meu ano que eu ia viajar, faliu na pandemia. Quebrou. Muita gente. Então foi muito difícil para todo mundo. Para mim também. E depois que terminou a pandemia, eu ainda assim demorei um pouco. Não é que terminou a pandemia e tudo ficou normalizado depois. As coisas ficaram difíceis, ficaram caras, ficaram, sabe, complicadas. Vários países mantiveram, inclusive, a proibição de entrada durante meses, anos. Né? A gente não podia visitar, por exemplo, a Itália. Estava vetado até, acho que, se não me engano, o começo do ano passado. Então, foram coisas muito difíceis que aconteceram. E aí eu falei assim, sabe que eu estou vendo, agora eu estou fazendo uma nova abordagem de redes sociais, que é assim, coisas que a gente, muitas vezes, a gente quer ouvir, quer falar, mas a gente não tem o interlocutor. Porque as pessoas não têm acesso a psicólogo a qualquer momento. Eu não sei como é que funciona para você. Eu já tentei várias vezes fazer terapia. Tive muita dificuldade sempre. Porque você precisa ter alguns momentos, algumas sessões com aquela pessoa, até para você saber se se dá com essa pessoa. Se você gosta do jeito que ela fala com você ou que ela te ouve. Né? Então, você vai para uma terapia, você fala coisas ultra difíceis com aquela pessoa. Em determinado momento, aquela pessoa ou te decepciona, ou você vê que ela não é a certa. Aí você troca e tem que falar aquelas coisas super difíceis novamente com outra pessoa. Então, eu sinto que muitas vezes a gente não tem quem nos ouça e não tem quem compreenda o que a gente está vivendo, sabe? Eu dei o exemplo da terapia, mas quando você fala de assuntos difíceis, eu, por exemplo, falei outro dia sobre o sofrimento que a gente viveu na pandemia e que muitas vezes a gente não tem com quem falar. E eu recebi tanto retorno que eu vi que falta, sabe, um fórum, um lugar onde as pessoas possam se manifestar, falar sobre o que passaram. E aí eu falei, nossa, isso me impressionou muito. Será que tem outros temas que também estão afetando as pessoas e que elas não têm com quem interagir? Esse teu podcast, por exemplo, é um podcast em que você já chega falando dos 40 a mais, de um momento muito difícil na vida das pessoas, e principalmente das mulheres. Então as pessoas estão olhando para você e dizendo assim, nossa, eu estou me achando aqui no podcast. Eu estou vendo que aqui, se eu falar alguma coisa, vou ser compreendida e o que a Mara está falando é uma experiência que eu estou passando. Então, a gente tem que abrir, eu acho, fóruns ali onde as pessoas possam se manifestar. E eu faço questão de ler todas as manifestações, os comentários de todo mundo. Eu tento responder ao máximo. Por isso é que às vezes eu coloco uma postagem e demoro para fazer uma próxima. Porque eu passo dias e dias e dias respondendo as pessoas que estão entrando em contato comigo. Tem essa sensação de precisar levar isso muito a sério, porque isso faz parte do que a pessoa é. Então, teve uma entrega grande ali da tua parte de falar, e teve a entrega da pessoa de parar, ouvir e
não importa qual seja o comentário, mas era aquilo que ela estava sentindo naquele momento. E tem muito valor. Sim, Você falou de muito. terapia, eu faço terapia. Nesse momento não estou fazendo, não estou tendo tempo de fazer terapia. Mas eu fiz terapia por 30 anos. E nos últimos 15 com a mesma profissional, eu sempre fiquei muito tempo com os profissionais. Eu tive essa sorte, porque é muito bom quando você faz psicanálise com uma profissional incrível. Fiz com a Liege Lisilane. Eu sempre indico ela para todo mundo. Eu nem quero saber como é que está a agenda dela. Está um horror, uma loucura. E os últimos tempos eu fiz online. Mas é muito bom quando você faz a terapia e a pessoa vai lá atrás e fala, você lembra que em 2010 você passou por uma situação assim, 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 você fez isso e deu certo? Daí agora em 2023 você está vendo... Então, é muito bom quando você tem essa relação de confiança. Mas é difícil essa construção. Sim. Né? Nem sempre você acerta o profissional. E daí que eu tenho aquela máxima de que a ajuda vem de onde você menos espera. Então, de repente, a pessoa está ali dando uma olhada no Instagram, te encontra, impacta, porque ela quer saber o que você está falando, ela te ouve e fala, nossa, era esse lugar de aconchego que eu precisava. Tem muito valor isso. É exatamente isso, porque esse primeiro post que eu acho que eu falei de conversas mais profundas, eu recebi mensagens de pessoas, por exemplo, que contavam histórias que eu não consigo nem imaginar como aquela pessoa passou por isso. Sobreviveu enfrentou aquilo. Sabe? Gente que perdeu a família inteira. Então, imagine o que essa pessoa passou e a confiança que ela teve de falar aquilo comigo. De dividir isso com então, você. O mínimo que eu posso fazer é, em sinal de respeito a essa pessoa, é responder, é ouvir, é ler, fazer alguma coisa por ela, entendeu? E é isso que dá o trabalho. Porque a gente vê muito hoje em dia pessoas que não se sentem responsáveis pelos seus seguidores. Não é que eu sou, óbvio, não posso ser responsável pelas atitudes das pessoas, mas quando eu me proponho a ter seguidores, eu acho que eu tenho uma certa responsabilidade. Eu não posso simplesmente ignorar as pessoas. E o tema, quando você escolhe um tema para falar que é mais profundo e que vai mexer muito com a vida do outro, ele precisa dessa elaboração, dessa resposta, porque a pessoa fica esperando. Sim. A gente, quando chegou aqui, né, eu estava falando sobre o filme A Substância, eu fiz uma gravação sobre o filme, aquele da Demi Moore, em que ela é uma mulher de meia idade, que começa a ser preterida, entra uma jovenzinha no lugar dela no trabalho. Eu não vou falar mais, porque senão a gente vai entrar em spoiler. Eu tô louca para assistir. Então, é super interessante você ver como cada um reage de uma maneira a um determinado ponto do filme. Tem gente que, porque ele é meio de terror, então ele tem cenas muito fortes, sabe, desagradáveis, ele é muito incômodo, ele é extremamente incômodo. Mas cada um sente o incômodo onde mais lhe dói. O objetivo do filme foi atingido com sucesso. Sim, exatamente, porque ele não é um filme fácil de assistir. Agora, ao mesmo tempo, em algum ponto ali, aquele filme, principalmente, né, no caso nosso, mulheres, né, maduras, chegando nesse ponto em que a gente sente que começa a ficar invisível, aquela coisa toda, né? A gente sente em coisas, às vezes, que as outras pessoas não viram. Os jovens, talvez, eles fiquem mais ligados no bizarro. E para nós, aquilo é vida real. Aquilo é... Sabe, faz parte do seu processo. Entendedores entenderão, né? Sim. Só quem está passando consegue. Sim, é incrível. Então, eu acho que justamente a beleza da arte é essa. É que ela toca cada pessoa de uma maneira diferente. Então, eu saí e gravei a minha visão do filme A Substância. Pode ver tranquila que não tem spoiler. Então, todo mundo que tiver interesse pode ir lá na minha rede social e assistir, porque eu não vou dar spoiler. Eu falo apenas de uma cena, que foi a cena que mais me tocou. E eu, quando eu falei sobre isso também, eu recebi muito retorno. Então, muitas pessoas se manifestando sobre como elas sentem esse processo do envelhecimento. É isso que eu estou te falando. Então, você ter uma pessoa que passou por uma pandemia, uma pessoa que está passando pelo envelhecimento, outras coisas que eu falei sobre, por exemplo, a dificuldade que muitas pessoas têm de lidar com um mundo que cada vez é mais digital e virtual. É um outro tema de um vídeo que eu acabei de postar. Então, tudo isso são coisas que as pessoas dão muito retorno e que eu tenho que, em respeito a elas e ao que elas estão vivenciando, eu tenho também que dizer, olha, eu te vejo
e eu sei o que você está dizendo. Eu entendo o que você está sentindo. Tem uma certa solidão aí nesse caminho. Muito, muito. Eu acho que cada vez mais. Você sabe que eu tenho uma opinião sobre o que a gente precisa fazer para conseguir amadurecer em paz. E eu vou gostar muito de falar para você sobre isso, porque eu acho que é a primeira vez até que eu vou colocar para fora essa sensação. Eu acho que a gente não pode deixar de ser interessante e interessada, sabe? Porque isso dá um certo charme. Isso detém alguma coisa que é um it que ninguém mais tem, só você. Então, você é uma mulher muito interessante. Eu podia falar da tua beleza, mas a beleza, ela vem com uma voz forte, um sotaque gostoso de ouvir, uma fala intensa, e conhecimento, e sabedoria, e intelectualidade, e ao mesmo tempo tem uma coisa de menina, tal. A gente tem que procurar esse it, sabe? A gente tem que procurar estar interessante em qualquer momento. Aos 50, aos 60, aos 70, porque a minha mãe tem uma amiga de 93 anos. A Aurora, ela é linda, ela é loira de olho azul, ela tem um cabelo curtinho, mas ela é muito interessante. E ela é uma delícia. Então, às vezes, quando estou em Piracicaba, eu falo para minha mãe, mãe, vem almoçar e traz a Aurora, porque é uma delícia estar com ela. Eu acho que é sobre isso. E interessada que a vida do outro é importante, então emprestar escuta, ter curiosidade, perguntar coisas, olhar no olho, né? Se chorar, você chora junto, se rir junto. Não julgue, não pergunte o que não é para perguntar, não machuque as pessoas. Porque eu acho que isso mantém uma fonte de juventude eterna. Sim, concordo com tudo que você está dizendo. E tem mais, eu acho que você tem que lembrar, trazer de volta aquele momento em que você se maravilhava. Que você se encantava. Que você era criança. E quando você conhecia um bichinho novo, um insetinho novo, você olhava e dizia assim, mamãe, olha aqui, um bichinho diferente que eu nunca vi. Então tem coisas assim que a gente perde. A gente vai ficando na vida, sabe, com essa frieza de algumas de dores, ver, né? Não, e ver coisas novas já não espanta mais, já não maravilha mais. Mas tem que maravilhar. Olha, eu me emocionando. Mas é linda essa tua emoção, porque a gente tem que se encantar mesmo. Se a gente perder o encantamento, né, ou o encanto pelas coisas, fica muito difícil viver. E a gente que tem olho claro, todo mundo percebe que a gente está se emocionando, né? É incrível isso. Eu tenho esse problema muito sério, eu não consigo disfarçar quando eu estou emocionada. Mas porque a gente precisa realmente... Olha, pode parar um pouquinho. Não pare, tá pode parar lindo. um pouquinho para eu secar aqui o olho. Dou pra você eu não aqui. vim com rímel à prova d'água. Nem tem que precisa. secar aqui, porque eu não tô com rímel à prova d'água, não. Você sabe que as pessoas, muita gente vem aqui e se emociona mesmo. Mas por que você foi falar isso também? Aí eu me emocionei. É que eu acho que esse nosso... o Pode Mais é um lugar de entrega mesmo, sabe? É um lugar onde a gente pode ser quem a gente é, com a nossa humanidade toda. E as pessoas aqui não podem nos julgar. Porque se a gente perder isso aqui, a gente perdeu tudo. Fazer um podcast para maiores de 40 a mais... Está num público muito certo, porque se a gente perder essa emoção, a gente perdeu tudo. E você está trazendo uma emoção que é necessária para a nossa vida. A gente não pode perder o encanto, Carla. Você sabe que quando eu começo, eu não paro. Eu não paro mais de chorar. Mas vou tentar continuar aqui. Olha só. Olha. E eu me maquiei tão bonitinha para vir aqui, Mara. Olha linda, só que coisa. Como é que você foi falar um negócio desse? Você continua linda. Eu acho que a gente não pode perder o sonho. Porque também, quando a gente sonha, a gente tem objetivos, a gente tem metas, a gente acaba tendo um motivo para viver, sabe? Então, tem coisas assim que eu penso, sabe? Eu sonho, sei lá, em ter os meus filhos todos formados. E aí você tem aquela emoção de seus filhos estarem formados. E não é a mesma coisa quando você não tem, assim, metas, sabe? Não é a mesma coisa viver. Você tem que ter motivo para todo dia acordar e todo dia melhorar. Você estava falando de uma coisa que eu achei muito interessante, que você tem que ser interessante e interessada. Então, a gente acabou de falar de ser interessada, né? De você ter sonhos, se maravilhar, se entusiasmar com as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ser interessante é uma construção. É uma construção. Porque não é fácil. Quando eu saí da Globo, por exemplo, e que eu falei para você que eu tinha investido nessa coisa das viagens, que eu ia fazer um programa de
de viagens e tal, e acabou vindo a pandemia. Aí, nesse momento da pandemia, eu falei, meu Deus, tudo que eu ia fazer, né, parou e tá tudo parado e a gente não sabe quanto tempo vai ficar parado. O que eu vou fazer? Eu vou me desesperar, vou arrancar os cabelos? Não, eu fui estudar. Foi mergulhar. Fui mergulhar. Todo mundo não estava fazendo live. Eu falei, gente, eu preciso fazer lives de conteúdos que eu gosto. Então, eu fui procurar o Paulo Resutti, que escreve sobre história, que escreve sobre os nossos personagens do Império e tal. Ele é um pesquisador que traz muita coisa interessante. Eu falei para ele, vamos fazer live? Eu vou ler todos os seus livros, vou trazer você aqui e você vai falar. Eu vou te fazer perguntas de quem leu realmente o seu livro, sabe? E, ao mesmo tempo, eu peguei várias outras pessoas que eu admirava e tudo, liguei e falei, vamos fazer uma conversa no ar. Peguei uma colega jornalista, Madeleine Laxo, e falei, Madeleine, vamos dar dicas culturais para as pessoas? Vamos dar dica de livro, dica de filme para as pessoas assistirem? E a gente começou a fazer toda semana. Vamos às dicas e tal das jornalistas. Então, a gente, nesse momento, a gente busca também evoluir, porque tem uma frase que é muito interessante de Maquiavel, que eu até uso nos meus treinamentos, que é, você tem que estar nos momentos de calmaria, se preparando para os momentos que virão, que podem ser difíceis, que podem ser de guerra, que podem ser momentos em que você tenha que usar todas as suas habilidades. Então, as pessoas falam muito desse negócio assim, de zona de conforto. Gente, eu não sei o que é zona de conforto. Não pode saber mesmo. Na minha vida, eu nunca tive zona de conforto nenhuma. Eu sempre estive numa profissão em que tem gente querendo te pegar, que te tirar, te derrubar o tempo todo, que você tem que estar extremamente atenta. Eu sou jornalista, que é uma profissão em que você não pode errar. É quase um neurocirurgião hoje em dia, porque um neurocirurgião não pode errar, né? Convenhamos. E o jornalista, hoje, ele está totalmente sob foco, sob ataque, a gente não pode errar. Então, muito cuidado com o que você vai dizer, com todas... Eu não tenho zona de conforto, gente, eu não sei o que é isso na minha vida. E quando eu passei por essa situação da pandemia, eu aproveitei para crescer espiritualmente, mentalmente, na minha comunicabilidade, porque eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Era tudo muito quadradinho, a gente aprendeu. Alguns trabalhos nos engessam. Sim. E você não pode ter a exposição, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Olha, você sabe que meu primeiro trabalho na televisão foi na TV Globo no Noroeste Paulista. E eu era assistente de produção do jornalismo. E mesmo assim eu recebi minha cartilha da Globo, que era em branco e preto. A capa era o Globo, e daí estava tudo escrito o que podia e o que não podia fazer. E tinha um monte de coisa que não podia fazer. Regras, normas, né? Padrões, né? E daí você entende, né, um pouco daquele formato muito quadradinho. Tudo mudou, as coisas melhoraram muito, mas tudo era muito quadrado, tudo era muito restrito. E daí quando você fica muito tempo num lugar onde tem essa limitação de espaço, para você se libertar, que as pessoas às vezes não imaginam, mas assim, para você se libertar dessas amarras, é muito complicado. Daí que a gente precisa da colaboração do mundo, a gente precisa dessa cooperação do mundo. E eu estou falando de cooperação porque agora eu vou para o Minuto OCESP. Vai começar o Minuto do Cooperativismo. Aqui você passa a entender melhor os negócios cooperativos e as oportunidades geradas pelas cooperativas. Olha só, para onde você precisa ir hoje? Ao trabalho? Estudar? Ou será que você vai viajar? Independente do seu destino, existe uma cooperativa de transporte pronta para levar você até lá. Seja para pegar um táxi, ônibus ou até mesmo fazer um passeio turístico. Sempre tem uma cooperativa de transporte pronta para oferecer um serviço com segurança e qualidade. Agora, será que você precisa só enviar algo? Também não tem problema. O cooperativismo de transporte também oferece serviços de transporte de carga. Não é à toa que eu sempre digo aqui que o cooperativismo é um movimento completo. Para saber mais, acesse somos.coop.br. Vou te perguntar uma coisa, eu não sei se já perguntaram isso para você. Quando você sai da Globo, você sai da Globo feliz ou magoada?
Não, eu saí por opção. Realmente a gente tem um momento em que a gente quer fazer coisas e começa a haver uma certa... eu não digo um boicote, não. Certas escolhas que não agradam. Então, em alguns momentos eu passei por isso, mas isso não foi assim no final. Foi durante, foi em vários lugares onde eu trabalhei. Eu queria fazer alguma coisa em determinado campo, enfim, trabalhar de um determinado meio, e não consegui fazer, não consegui realizar o que eu queria. Então, existem várias pequenas insatisfações, às vezes, que vão se acumulando. Agora, nesse momento em que eu saí, eu tinha a impressão de que isso seria muito bom para mim. Como a gente viu com a pandemia, não é que foi tão bom assim. Mas eu ainda acho que existe, sabe, um campo vastíssimo para você ser feliz e que não necessariamente significa que você tem que engolir todos os sapos do mundo para ser feliz. Não dá. Então, eu não tenho mágoa. Até hoje, eu acho que é um dos melhores lugares para se trabalhar no mundo, porque não é, a gente, quando fala de TV Globo, a gente não está falando de Brasil, a gente está falando do mundo. Você construiu sonhos lá dentro. Exato. Eu tive um retorno gigantesco. Realizou. Tive muito sucesso no meu trabalho, muito reconhecimento do meu trabalho, principalmente do público. Então, eu acho assim que não se deve falar disso, sabe? Eu acho que se deve falar de momentos que a gente está vivendo e que a gente quer realizar e, às vezes, a tal da zona de conforto não existe, né? Às vezes, o lugar onde você está não está te dando essa oportunidade. Mas, e também tem o seguinte, as pessoas também não levam em consideração que o jornalista, principalmente eu que trabalho com isso desde os 16 anos, não tem fim de semana, não tem feriado, não tem muitas vezes o convívio com a família com horários, sabe, como todo mundo tem, com horário de trabalho, que você pode ir pegar seu filho na escola ou sair no fim de semana para viajar. Eu não tive isso. É uma vida que eu estou sempre correndo atrás da notícia. Então, tem uma hora em que você para também e pensa, eu praticamente, né, o meu filho, por exemplo, o meu filho menor sentiu muito quando eu fui para o Fantástico. Eu praticamente, nos últimos anos em que eu estive trabalhando em TV aberta, eu não tive convívio com os meus filhos. Eu não consegui sair para viajar com eles fora das férias, óbvio, mas no fim de semana, por exemplo, como qualquer pessoa pode fazer. Pegar os filhos, botar no carro e levar para a praia. E faz falta depois, faz né? Falta. Quando você vê, acabou. E eles já cresceram, e eles agora não querem a mamãe, eles querem os amigos. E você se olha e diz assim, o que eu fiz? Sabe? Mas naquele momento foi muito bom. Não estou dizendo que eu me arrependa de nada, não. Naquele momento foi muito bom. Mas tem uma hora que você avalia, enxerga que existem outros caminhos. Tem uma hora em que você vai dizer, não, agora eu acho que eu tenho que me colocar à frente de tudo isso, dessas obrigações, desses padrões. E como é que faz, Carla, para mandar uma notícia, tá linda lá no vídeo, falando de uma coisa super séria, importante, sabendo que tem um pedaço teu, né? Os nossos filhos batem fora do nosso corpo, mas são um pedaço. E daí tem um perrengue, aconteceu não sei o quê, como é que faz? Chega assim na hora, acendeu a luz, acabou, não tenho vida, eu sou isso aqui, eu vou fazer... É assim? Consegue separar dentro do coração e da cabeça? É difícil, mas assim, eu posso te dizer que, pelo menos durante a minha carreira toda, eu tenho uma... Eu não sei nem te dizer assim, porque eu não sou uma pessoa fria, você vê que aqui eu já me emocionei com você. Mas eu separo tão bem as coisas na minha cabeça, assim, sabe? O meu trabalho é o meu trabalho, a minha vida pessoal é a minha vida pessoal. Que eu já fui trabalhar, de chegar na garagem da empresa chorando, seca... E agora eu vou trabalhar e ninguém vai saber o que eu tô passando. Sabe? Ninguém vai saber que eu deixei um filho doente. Ninguém vai saber que... Tô passando um perrengue. Exatamente. Então, tudo isso eu acho, um treinamento, é uma coisa que vem de dentro e que você coloca ali, sabe? Separa as coisas naquele momento, eu preciso me dedicar 100% ao meu trabalho. E nesse momento em que eu tô com um problema, eu tenho que dedicar 100% do meu tempo a esse que é a fonte do meu problema. Eu adorei isso que você falou, porque eu ouvi esses dias alguém falando, é um professor, falando sobre você ser mentalmente forte. E ele explica que ser mentalmente forte não é ser simpático com quem te trata mal, não é você querer resolver todas as coisas, tal. Mas é quando você consegue colocar os teus critérios daquilo que você deseja numa escala,
né? Então, o que é que você deseja para a tua vida pessoal? O que é que você deseja viver no seu casamento? O que é que você deseja viver no seu trabalho? O que é que você deseja viver financeiramente? E daí você consegue alinhar as tuas atitudes aos teus desejos. Isso é ser emocionalmente forte. Porque para isso tudo a gente precisa dizer alguns nãos, precisa se posicionar, não pode perder tempo. Né? Não dá para perder tempo com coisas que vão te distrair desse objetivo. E daí você diz que você, né, os momentos onde você precisou separar o teu profissional do coração, você foi lá e fez. Isso é ser emocionalmente forte, porque é saber alinhar. Nesse momento eu preciso aqui dar notícia. Por mais problemas que eu tenha, aqui eu não tenho problema. Eu acho que isso é um treinamento, né? Mas é um treinamento da vontade. Não é um treinamento que alguém possa dar a você. E que fica na tua vida para sempre. Exato, é um serve dom, para tudo. Né? Um treinamento da sua vontade. E eu sempre tive uma coisa que a minha mãe falava, que era o meu lado Vivian Lee e o Vento Levou. O meu lado Scarlett O'Hara. Sei. É aquele assim que o mundo tá desabando à sua volta, tá tudo dando errado, tá tudo um horror. Mas amanhã ela é outro parava dia. E dizia, penso nisso amanhã. Amanhã é outro dia, a gente amanhã resolve depois. É outro dia. E meu marido me fala uma coisa também que é muito interessante, assim, tá tudo escuro. Se você tá num quarto escuro, tá tudo escuro, você não tá vendo nada, você tá se batendo nas paredes. Mas se você se acalmar, parar um pouquinho, a sua vista vai se acostumar e você vai começar a enxergar. E você vai ver onde é a saída. Entendeu? Vai achar. Exato. Em vez de você ficar se batendo, você para, respira, pensa, que você vai começar a enxergar. As coisas vão clareando. E a sua vista se acostuma àquela escuridão e você descobre o que fazer. É muito legal se você pensar que essas coisas parecem falas vazias, mas que são verdadeiras. Eu acredito sempre que amanhã vai ser um dia muito melhor do que hoje. Eu sou assim também. Como eu adoro o dia seguinte. Em vários momentos isso me serviu muito. Não, serve pra gente todos os dias, porque Sim. não tem um dia que a gente não tenha um desafio, um perrengue. E tem coisas que não vale a pena a gente tentar resolver na hora. A gente precisa mesmo esperar um pouco. Né, respirar um pouco. Às vezes o dia seguinte é o melhor dia para você resolver. Vamos falar desse marido que você enche a boca de falar, meu marido. É o marido Carlos, queridos. Vamos falar desse marido. Quando você conheceu? Onde você conheceu o Carlos? Eu conheci há muito tempo atrás. A gente a gente foi apresentado por uma amiga. A gente era super jovem, a gente tinha 18, 19 anos. E ela disse que ela ia trazer ele para me apresentar, porque ele era um amigo do namorado dela. E eu falei, não gosto desse negócio de encontro às cegas, eu acho uma roubada danada. Então, eu falei, não me traga. Eu já perguntaria para mim, ele é bonito, alto, me fala dele. Não, mas ela falou, ela você vai gostar. Ela me conhecia muito, né? Você vai gostar dele, não sei o que e tal. Mas por via das dúvidas, ela ainda brincou assim, eu vou levar ele e o irmão. E aí, ela falou pra mim que a gente ia se encontrar na época lá no Rio, né? Tava muito em voga o Hipopótamos, a gente ia se encontrar no Hipopótamos, que era uma discoteca super badalada, né? Em Ipanema, lá na época. E aí eu falei pra ela, olha, vamos fazer o seguinte, você chega, eu vou olhar de longe, e aí eu te faço assim de longe um gesto, tipo, não quero. E vou cair fora, ou então eu chego perto e aí você me apresenta. Ok? Ok, tá. Tudo combinado? Tudo combinado. Aí eu chego e antes dela chegar e tal, com esses dois aí que ela ia me apresentar, eu fui no banheiro. E no que eu tô descendo, que lá era uma escada assim, né? Do que eu tô descendo, tava subindo um cara, um moreno lindo, maravilhoso, e ele me olhou e eu olhei pra ele, aí ficou aquela coisa assim, aquela troca de olhares e tal, né? E eu cheguei lá embaixo no banheiro e tal, e subi e virei pra ela, né? Eu encontrei com ela assim, na hora que eu subi, eu virei pra ela e falei assim, olha, não me apresenta ninguém, porque eu já sei essa noite quem que eu gostei, né? Aí, no que eu tava falando com ela, surgem os dois, um era esse da escada, e o outro do lado. Aí ela assim, então, eles estão aqui, eu vou te apresentar. E eu, o moço da escada. E aí, foi engraçado, porque nessa hora... Era pra ser. Já teve essa troca de energias que rolou ali, já foi assim... Já rolou a paquera. Super definitiva, né? E ali a gente já ficou junto, a gente já começou a namorar, enfim, dentro do possível, porque uma pessoa de 18, 19 anos tem milhões de interesses também, fora namorar e ficar junto ali certinho, né?
principalmente da parte dele, porque eu corri muito atrás, mas ele era muito difícil de segurar. E aí, depois, tudo passou. Você fez? Passou, eu fui morar na Itália, eu fui morar fora, ele, enfim, foi morar até em outra cidade, não tinha rede social na época. Se a pessoa se mudasse e você não tivesse Nunca mais amigos em comum, você não encontrava encontrava a pessoa mais. Não. Não tinha como você googar a pessoa. Não existia isso. Acabou. Então, a gente se afastou e tal. E aí, depois de muito tempo, depois que eu me separei, aí eu estava com essa amiga que nos apresentou. Ela entrou no Orkut e encontrou ele no Orkut. E ela mandou uma mensagem para ele. E aí ele respondeu, enfim, aí a gente se reencontrou, mas ela me perguntou, ela falou, você lembra e tal de alguém que você gostaria muito de... fez esse... Gente, o Orkut era o máximo, ele esse era muito afinamento, fofo, o Orkut. gente. Lembra que ele tinha aquela coisinha assim de estrelinha para quem era sexy? Sim, comunidades e tal, Comunidade. lembro. Não, eu entrei assim no perfil dele, ele tinha 5 estrelinhas de sexy. Eu falei, olha que danado, continua mesmo, continua terrível. E aí depois ele aprendeu a me valorizar, enfim, né? Porque naquela época ele não deu muito valor, fugiu um pouco e tal. Mas aí depois ele viu que ele tinha encontrado o amor da vida dele de primeira, mas ele resolveu experimentar o mundo inteiro e voltar. Depois da escada e do Orkut não tinha mais ele sentido. fazendo ali assim... Depois da escada e do Orkut, Carlos, não tinha mais o que fazer. Você sabe que eu conheci o João pelo Instagram? Ah, é? Pelo Instagram. Eu sabia, né? Benditas redes sociais, então. Não, eu sabia que o João existia. Eu tinha ficado viúva em 2015 e conheci o João pelo Instagram no começo de 2019. E daí ele curtiu uma foto, daí ele começou a comentar e tal. E daí a gente começou a conversar. E daí foi conversa pelo WhatsApp. Virtual ainda no começo? Muito virtual. E daí sim que nos encontramos e daí a gente começou a namorar. E, né, o namoro teve aquele momento, continua, para, e daí então vamos casar. E daí estamos tocando a vida, mas foi através do Instagram. Então, meninas, não percam a esperança, nós não temos mais Orkut, mas temos aí muitas redes sociais. Não é? Tem que acreditar. Tem que ter um lado bom também nas redes sociais. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar que é possível, né? Quanto reencontro. E eu vou falar para você que ultimamente eu tenho encontrado, eu queria lembrar agora, mais alguém que me falou essa semana, muita gente reencontrando ex-amores, assim, o primeiro namorado da escola, o cara da faculdade, sabe? Tem muita gente. É engraçado, eu ouvi uma pessoa falando também. Não tem? Tem pouco tempo que eu ouvi. É um momento de resgate. Minha querida, se você está solteira, lembre do seu ex-namorado da escolinha. Quem sabe não é ele, o seu príncipe encantado do momento. Mas você sabe que tem uma coisa que eu acho engraçado? Você já foi em encontro de colégio? Aquele encontro que você revê gente que era teu amiguinho lá com 10 anos de idade? Sim. Você sabe que eu percebo uma coisa? A essência das pessoas, basicamente, o caráter, a essência, não muda muito, não. Quem era safado naquela época continua safado. Então você tenta lembrar daquele que era gente boa, bacana, sabe? Uma pessoa de bom caráter e tal, e vai nesse, porque aquele que era safado lá atrás continua sendo. A safadeza não tem como a gente negociar. A safadeza a gente não pede. Mas assim, você e o Carlos, quando eu... Aquele que roubava o lápis do teu estojinho. Vai continuar roubando. Quando eu conheci vocês, eu senti uma coisa assim muito... É gostoso ver vocês juntos. Um casal bonito, um casal afinado. Ele é teu parceiro, tá aqui hoje te prestigiando. A gente também tem que valorizar as coisas boas, né? Porque é um desafio viver com alguém. É difícil, é complicado. Né? E a gente tá sempre assim, reavaliando a relação, né? A gente tá sempre, eu acho que qualquer pessoa vive isso, né? Tem vários momentos em que você reavalia e você diz assim, poxa, mas eu tô irritada, eu tô chateada, eu tô, sabe, brava com essa pessoa, mas na hora que eu precisei, ele tava lá. Ela tava do lado, ele tava acompanhando, ele vai, sabe, se preocupa. Tem uma figurinha que eu vejo, assim, de vez em quando aparece nas redes sociais, assim, na internet, que é muito bonitinha, que é o velhinho tá brigado com a velhinha, sabe? Então eles estão sentados no banco da praça, assim, um de costas pro outro, bravo, sabe? Mas aí começa a chover, o velhinho puxa o guarda-chuva tá e protege a velhinha. Não dá conta. Então você fica assim, poxa, na hora que chove, não vou chorar de novo, pelo amor de Deus. Não. Na hora que chove, o velhinho pega e
bota o guarda-chuva. E aí eu fico dizendo assim, gente, e a gente velhinho, né? Porque a gente é chato pra caramba, a gente vai ficar mais chato. A tendência... Sim, mas a gente vai ficar mais chato junto, no mesmo grau. Eu acho que a tendência também da gente pensar numa vida a dois com longevidade é aceitar exatamente isso. Sim. Né? É aceitar onde é que não é bom para que o muito bom não acabe nunca. Porque é uma delícia dormir de conchinha, é uma delícia um cafuné logo cedo, é uma delícia um eu te amo sincero, e é uma delícia a gente vai superar esse momento, porque a gente vive superando. Quem é casado sabe disso, a gente supera coisas o tempo todo. E tem coisas que são, assim, maneiras diferentes de amar. Eu acho que as pessoas têm maneiras diferentes que muitas vezes são incompreendidas. Então, presta atenção se essa pessoa não sabe dizer para você que te ama, mas ela te dá todos os dias um carinho em forma de trazer um café, de vir se preocupar com você. Então, tem coisas que a gente tem que entender, sabe? Muitas vezes as pessoas não sabem. Olha, eu que trabalho com comunicação, é impressionante como as pessoas não sabem dizer o que querem. Sabe? Como não sabem dizer. Tem muita dificuldade. Não sabem, não conseguem. Tem muita dificuldade. Porque essa elaboração custa, né? Custa, é difícil. Ele não sabe, ou ele não tem coragem, ou ele não tem... Sei lá, às vezes tem gente que é tímido, que não consegue dizer. Então, pense também não só na palavra que a pessoa te diz, mas no que ela faz. Sabe? Porque muitas vezes, sabe aquela avó que faz aquela macarronada de domingo e que adora? Jeito de dizer eu te amo. Aquilo é amor em forma de macarronada. E tudo bem. E tudo bem. Eu já sou daquela que falo muitos eu te amo para a família inteira. Eu não desligo um telefone com mãe, pai, ninguém sem falar um eu te amo. E também adoro ouvir um eu te amo. E eu treinei, acho que tão bonitinho meus filhos, sabe? Os meus pais e o João, porque o eu te amo é como se fosse um alimento para a alma, né, Carla? Quando a gente fala eu te amo, a gente está lidando com a maior, que nem oração, a maior força do universo. E eu tenho aqui agora para fazer um bate-bola que você vai tentar responder com uma palavra. Uma palavra. Ai, meu Deus. Olha o desafio. Não, tem, por exemplo, a primeira pergunta não vai ter como responder com uma palavra, mas você tem que dar aquela, sabe, aquela resumida. Enxugada, como a gente fala, enxugada. Um momento inesquecível da tua carreira. Ai, da minha carreira, foram muitos, tá? Eu posso falar 2? Pode, claro. Eu gosto muito de um momento que foi os 500 anos do Brasil, em que eu fiz uma viagem bem grande pelo Brasil e fui até Portugal também, para fazer as comemorações dos 500 anos. Foram alguns eventos oficiais, em que eu estava mostrando 3 grandes troncos de construção do povo brasileiro. Então, o indígena, o negro e o português. E a gente foi num lugar que era representativo para os indígenas, um para os negros e outro para os portugueses, que era o local da saída das caravelas rumo ao Brasil. Colonização. Foi muito legal, foi muito legal. Esse trabalho foi muito bonito. Pena que, como ele foi em 2000, a gente não tem ele na internet. Mas dá para colocar. Pois é, mas eu não tenho isso. Então a gente tem que falar com a Globo. A Globo libera esse material da Carla pra gente poder ter acesso. Põe já nessa Globo Play, põe no YouTube, né? Porque foram matérias... Quem que é o diretor hoje do jornalismo? É o Vilela. Vilela, faz Vilela, isso. Por favor, Vilela. Vilela, por favor. Dá esse presente pra gente. Deixa a gente assistir essa matéria. Porque foi muito interessante. A gente visitou lugares, inclusive no Brasil, que eram muito até inacessíveis. O lugar onde havia umas comunidades calunga, né, que eram os representantes negros, em Goiás, são lugares que não tem nem estrada para chegar. A gente chegou no helicóptero da Polícia Militar. Sabe? Porque era o único que tinha autonomia para chegar lá. Aquela matéria raiz, sofrida, que precisa ser valorizada. Então, todo mundo tem que assistir. E um segundo momento. E o outro foi a entrevista com o Julio Iglesias. Eu acho que foi muito legal, porque o Julio Iglesias, esse artista fantástico, incrível, ali sentado na minha frente e se revelando uma pessoa incrível, sabe? Porque ele, quando a gente chega, tem todos aqueles assessores que te dizem o que você pode, o que você não pode fazer, que ele ou falar, mais gostava, ou isso, aquilo. Tal, cara. E quando eu cheguei e eu comecei a conversar com ele tomou a iniciativa de me revelar coisas que não estavam no script, vamos dizer assim, sabe? Porque ele sentiu confiança, né, na maneira como eu estava abordando e tudo. Então, por exemplo, ele me levou para ver a mulher, as filhas gêmeas, parte da família que ele rarissimamente revela. Foi muito legal. E, além do que, foi num lugar lindo,
que foi em Marbella, na Espanha, uma casa que ele tem lá, que é não sei o que seria, assim, uma chácara, né? Meio rural, mas uma casa lindíssima. Enfim, foi muito legal, foi muito bacana. 2 momentos inesquecíveis. Um sonho que você não realizou ainda. Ser correspondente internacional. Olha, a bichinha não tem sossego, Carlos, vou falar para você. Família é? Família é a base de tudo. Família é raiz e asas. O que te emociona profundamente? Falar com você aqui? Não, eu acho que é falar sobre isso, sabe? Como a gente está encarando. Olha para, Mara, pelo amor de Deus. Você fica me olhando com esse olho verde, não sei, um olho assim, meio indefinido, parece um mel meio verde, não sei. Você fica me olhando com esse olho assim e eu fico assim, ai. Mas é assim, a gente falar um pouco sobre isso, sabe? Sobre sonhos, sobre amores. Sobre vida. É isso, né? É isso. Sobre a nossa sobrevivência através de lágrimas e sorrisos. Eu acho que eu nunca chorei tanto num podcast na minha vida. Se vida. você não fosse jornalista, você seria? Eu seria arqueóloga. Olha isso. Eu seria piloto. Piloto? De avião? Fórmula 1. De Fórmula 1? É. Caramba! Eu adoro velocidade. Nossa! O maior erro que alguém pode cometer na vida é? Eu acho que é se culpar pelo que você não tinha como, naquele momento, ter tido outra atitude. Já fazia. Porque a gente sempre é... Eu acho que é isso. Acho que a gente carregar sempre... culpas sobre algo que você, na época, não tinha domínio da situação e não podia ter outra saída. Lindo isso, porque eu acho que cada momento da nossa vida a gente é o melhor que a gente pode ser. Ponto. Com o que a gente tem na mão e, inclusive, com o que a gente tem de experiência. Com o que a gente sabe, né? Com o que a gente sabe. Porque não adianta você agora, com a sua idade, pensar, puxa, quando eu tinha 20 anos, eu tinha que ter feito uma escolha diferente. Você não tinha a experiência que você tem hoje, você não sabia. Você não sabia. E você não tudo tinha, bem. às vezes, a tranquilidade que você tem hoje para escolher. Você estava ali tendo que escolher ou rápido ou sem elementos para pensar. Enfim, acho que é uma explicação que todo mundo vai entender. Porque todo mundo passou. Sim. Né? Todo mundo sabe. Liberdade significa? Liberdade de escolha, eu acho. Liberdade de você fazer o que é importante para você e não para os outros. É óbvio que a gente tem que pensar nos outros, mas eu acho que quando a gente chega ao ponto de a gente se colocar como o mais importante, porque a vida é nossa e a gente só tem essa a princípio, né? Que a gente saiba, que a gente pelo menos tenha provas, a gente só tem essa. Então a gente começar a se colocar em primeiro lugar. Eu acho que isso é liberdade. E uma palavra que define quem você é hoje? Não vale falar linda, essa eu digo 1 milhão de vezes. Chorona hoje, neste podcast aqui, chorona. Bom, eu sou bem emotiva, mas não tanto o tempo todo, tá, gente? O que eu sou hoje? Eu acho que eu sou realizada, acho que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pelo meu momento e bem mais focada do que eu era. Bem mais focada em me cuidar, em me preparar para os anos que virão. E eu espero que eles venham recheados de felicidade, de realizações. E eu também espero muito, muito, muito poder te receber outras vezes aqui, porque eu amei fazer esse podcast com você. Mara, eu amei também. Muito obrigada. Obrigada. Você foi muito generosa de vir aqui, dividir tempo com a gente e toda essa emoção. Obrigada, de verdade. Você de me convidar, eu te agradeço muito. Eu amei demais. Arrasamos! Sabe o que eu vou deixar aqui para vocês? Um beijo. A gente vai tomar café e comer bolo agora. Somos Coop. Venha para o cooperativismo. É sempre um bom negócio. Toscane Med. Falou de Toscane, falou de beleza.